por que então nós devemos jejuar? Por que eu e você precisamos jejuar? Em primeiro lugar, nós jejuamos para nos humilharmos diante da presença de Deus. O significado de jejum é exatamente isso. Lembra quando Deus enviou Jonas para Nínive? Vai lá para paz, prega para aquele povo. Senhor, eu não posso ligar esse povo, é malvado. Esse povo merece o castigo, tem que morrer. Vai e prega. Ele fugiu, mas Deus cumpriu a missão. Quando ele chegou, a única coisa que ele falou é o seguinte: se vocês não se arrependerem, Deus vai vos matar. A Bíblia diz que aquele povo se humilhou, rasgaram as roupas, pegaram as cinzas, passaram os corpos, se humilharam na presença do Senhor, suplicaram as misericórdias. Jejum quer dizer isso. A gente se humilha na presença de Deus, buscando o favor divino. Em segundo lugar, a gente jejua para suplicar a ajuda do Senhor. Olha as Segundas Crônicas, capítulo 20, verso 3, o que diz. Segundas Crônicas, capítulo 20, verso 3. Diz o seguinte: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e pregou jejum em todo o Judá. Josafá está vivendo momentos difíceis. As forças de vários exércitos se reuniram para atacar Judá. Ele teve medo. Ele sabia que era capaz, pela força dele, vencer os inimigos. O que ele fez? Ele reuniu o povo, jejuaram, pediram ajuda a Deus. Jejum é exatamente isso. É quando você olha o estado da sua casa, da sua família, o estado da nação, da igreja. As coisas não estão indo bem do jeito que nós estamos esperando. Precisamos jejuar, nos humilhar perante o Senhor. Quem se humilha é porque está precisando de ajuda do alto. A igreja tem um único dono que tem que buscar. Esse dono está lá no céu. Você pode usar o teu celular, ligar a tua esposa, ligar o teu esposo, ligar os teus pais, ligar o cliente. Nenhum dia, através de telefonema ou através do celular, você vai conversar com Deus. Não existe tecnologia tão avançada que permita você dialogar com Deus. A única forma que nós nos comunicamos com Deus é através de oração, jejum e a palavra de Deus. Você consegue se comunicar com o Senhor. Quando a gente reconhece as nossas limitações, nós buscamos Deus. Os profetas jejuavam, buscavam Deus porque sabiam que eles não podem nada. E esse homem se humilha, diz: precisamos da ajuda do alto. E nós estamos jejuando. Precisamos da ajuda do alto. Precisamos de Deus. Continua agindo como ele agiu no passado, mas muito mais nesse tempo. Os grandes avivamentos na história da igreja aconteceram quando havia um grupo de pessoas que tinham fome de Deus. A gente gosta de dormir. A gente gosta de dormir. Quando vem um propósito que nos tira do nosso conforto, nós criamos forma, criamos tantas razões. Porque nós não queremos sair na zona do nosso conforto. Eu tenho que dormir na hora X e acordar na hora X. Tem que dormir bem sim.
mas quando existem propósitos específicos, espirituais, você tem que pagar o preço. Acorda às 3 horas de manhã, acorda às 4 horas, acorda às 5 horas de manhã, um tempo silencioso para você buscar o Senhor. Fecha e toma para o bem do reino. Jesus várias vezes passava horas e dias sem comer, e os discípulos traziam comida para ele e diziam assim: olha, uma única comida que eu tenho para comer é para fazer a vontade do meu Pai. Às vezes esquecia de comer, porque estava mais engajado. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer de comer, não. Vamos falar, esse é o período da consagração. Aprenda a jejuar. Jejum é voltar para Deus com todo o nosso coração, como diz Joel capítulo 2, verso 12 até verso 13. Quando o povo se reúne, quando o povo jejua, esse povo está voltando para Deus. Nós queremos Deus, queremos ação de vida no nosso meio. Quantas vezes você jejuou em favor dos teus filhos que estão longe dos caminhos do Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes você jejuou para o bem da igreja do Senhor? Quantas vezes você jejuou para ver Deus agir, despertando vidas, levantando homens da igreja para serem instrumentos sendo usados na mão do Senhor? Quantas vezes a gente jejua? Mas se for para o nosso bem, você vai. Mas se for algo que nos aperta, aí eu duvido. Como eu dizia ontem lá no culto, o ser humano é tipo um faraó. Quando as coisas estão caminhando bem, assim, vem para Jesus, pega esse negócio aqui. Mas quando as coisas apertam, você se deparar numa parede sem saída, se você se deparar com umas circunstâncias que os seus pais, os seus recursos, a sua inteligência, o seu trabalho não consegue dar resposta, como aconteceu essa mulher de fluxo de sangue, mesmo tendo todos os recursos, buscou os melhores médicos daquela época, não conseguiram dar resposta para ele. Como eu publiquei nas redes sociais, existem situações, nem a sua posição, nem os seus recursos vai ter poder para resolver. É somente Jesus Cristo Nazareno. Ele é a única pessoa que tem poder de mudar, de transformar as nossas vidas. Você vê? Amém. Jejuamos porque reconhecemos a nossa total dependência divina. Veja aí, para mim, Esdras, capítulo 8, verso 21, 23. Eu gostaria que vocês lessem comigo Esdras capítulo 8, verso 21 a 23. Tá? Vamos ler todos nós. 1, 2, 3. Vamos? Amém. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aiva, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo o que era nosso. Olha o verso 22.
porque tive vergonha de pedir ao rei exército de cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Posso ouvir amém? Amém. E exatamente isso. O jejum é um reconhecimento, ou seja, um reconhecimento total da nossa dependência divina. Quando a gente jejua, buscamos o auxílio do Senhor. Estou dizendo, eu dependo do favor divino. Esdras está dizendo, ele teve vergonha de pedir ao rei que lhes concedesse um exército, cavalos, pessoas preparadas para defender-os durante o caminho, porque ele havia dito ao rei: a boa mão do nosso Deus é conosco. E ele preferiu buscar ajuda no Senhor do que confiar em homens. Essa razão, Moisés, quando ele sai do Egito, de todos os problemas que o povo estava cometendo, os pecados do povo, irou o coração do Senhor. Deus disse a Moisés: eu não irei com o povo, eu vou mandar um anjo que irá à frente de vocês. Mas Moisés sabia o que simbolizava, o que significava a presença de Deus no meio do povo. Ele fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor não caminhar conosco, se o Senhor não sair conosco, se o Senhor não estiver conosco, não permita o povo sair daqui, não permita. A igreja precisa depender 100% do dom da igreja. Temos que buscar o Senhor. É uma convocação para a nossa igreja. Temos que buscar Deus, reservar um espaço de tempo. Busque Deus. Mas o jejum também é um instrumento para fortalecermos com o poder divino. Faça os ataques dos infernos. Nós temos um inimigo furioso contra a nossa família, que está trabalhando com a mente humana. Ele está usando mentes distorcidas. Ele está colocando essas pessoas em várias categorias. Estão nas faculdades, estão nos hospitais, estão entrando até nas igrejas. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra cá, não contra homens, é contra os principados, contra potestades, contra os espíritos malignos. E a única forma de você neutralizar as armas malignas é de joelhos, é se consagrar, é jejuar. Próprio Jesus havia ensinado aos discípulos que passavam o dia inteiro orando, expulsando o demônio. Naquele dia eles foram derrotados. Jesus passou todo o tempo orando. Quando ele foi descendo, ele encontrou uma multidão de gente, ou seja, uma multidão que estava rodeando os discípulos. Lá eu avô, aí chegou, o que está acontecendo? O pai do menino chega a Jesus: Senhor, eu trouxe o meu filho para que os discípulos pudessem expulsar o demônio, mas passava aqui o dia todo, não conseguia. E Jesus olha para ele: que povo entrega, até quando eu vou adorar vocês? Ele expulsa aquele demônio, o filho se recupera, entrega ao pai, e quando ele chega ao pai, lá no off, faz uma pergunta para Jesus: Senhor, mas por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus fala para eles: a vestígio desse demônio, esse caso aqui, são expulsos com oração e jejum. Ou seja, vocês precisam se preparar, vocês precisam depender do poder divino.
Vocês precisam jejuar, vocês precisam buscar o poder de Deus. Uma igreja, um povo, as ovelhas que não oram, é uma igreja fria, uma igreja morta, uma igreja morna, uma igreja que não se move, uma igreja que não espera o poder do alto. Deus, Ele coopera quando o povo busca Ele. Jejuar, irmãos, é se abster de algo legítimo, bom, para apropriar-se de algo melhor. Se abster de alimento do corpo para buscar a comunhão com Deus. Imagina Jesus lá no deserto, sem comer, sem beber, está lá, estômago vazio, sendo tentado por maligno, mas ele estava se preparando interiormente. Quando a gente jejua, quando a gente se consagra diante do Senhor, o nosso espírito cresce, se fortalece pela presença de Deus, pela palavra do Senhor. Demônios não conhecem a altura da pessoa, o diabo não conhece quem participa lá na academia. Demônio não conhece quem leva uma Bíblia de tamanho desse, ou seja, um tamanho, não sei o que eu diria, uma Bíblia tão grande. Não, demônios eles temem quem se consagra, vive a lei do Senhor, praticam a palavra de Deus. Igreja do Senhor, não brinquemos. Não estou fazendo apologia do diabo, mas o diabo age, ele tem poder, ele age, ele é considerado o Deus desse século, ele é cegamente humano, ele bloqueia o entendimento do ser humano para não compreender as coisas divinas. Ele usa a pessoa, ele pode influenciar a mente de uma pessoa. Eu estou dizendo para você, para um anjo que era um arcanjo, que foi expulso do céu, criou um reino, e ele é adorado. E Jesus nos deixou uma única arma: é o povo se consagrar na presença do Senhor. O único jeito que temos para mudar situações nas nossas casas é buscar o poder do alto. É buscar o poder do alto. Eu quero dizer para vocês, quando os recursos humanos se esgotam, é um momento providencial para voltarmos a Deus em oração e jejum, pois a ajuda de Deus é mais importante e mais poderosa do que a ajuda dos homens. Guardo isso. Quando você não sabe mais o que fazer nessa guerra, quando a gente tenta isso, não está dando, Deus está nos convidando para que retornemos à presença dEle. Toda ajuda que precisamos é ajuda do alto. Por isso, o Billy Graham, nas frases dele, ele escreve algo muito interessante. Ele fala: bem-aventurado o homem que descobriu o tempo a sós com Deus. Ou seja, ele está dizendo, aquela pessoa que consegue sair de cama, consagrar um período de oração, essa pessoa descobriu algo valioso. Marcos capítulo 1, verso 35, nos dá um relato que Jesus, todas as madrugadas, ele saía, deixava os discípulos ir a sós para se consagrar a Deus, porque ele dependia do poder do alto, do poder. A igreja precisa depender do poder do céu. Queridos irmãos, é tempo da igreja jejuar, é tempo da igreja voltar-se para Deus com todo o coração, com jejum e com pranto. É tempo de buscar um avivamento verdadeiro que traga a fome de Deus nos nossos corações. É o tempo de buscar Deus que promova anseio profundo e despertamento espiritual na nossa igreja. É tempo sim de buscar Deus em favor dos ministérios, em favor dos líderes, em favor dos missionários,
em favor dos pastores, em favor das famílias, em favor das nações. Nações estão gemendo, precisamos buscar o Senhor. Por isso, nessa semana, reserve esse tempo. Eu pude ouvir Deus me preparar essa mensagem que o Senhor me deu. Não se esconde. Vamos nos consagrar. Retira aquelas desculpas. Eu não posso por causa disso. Não, você pode por causa do Senhor. Você pode por causa dos propósitos de Deus. Nós não estamos aqui numa plateia. Nós não estamos aqui num campo de futebol. Nós não estamos aqui jogando para a nossa glória, para a nossa vanglória. Nós estamos aqui pelejando em prol do reino de Jesus. E nosso maior desejo é ver essa igreja sendo espaço com almas. Cada dia mais almas sendo salvas. Porque quando a igreja busca a Deus, Deus ele responde através de milagres, sinais, maravilhas, prodígios, curas, transformações divinas. Como nós lemos no começo, e eu termino a minha reflexão com essa fala do profeta. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Essa é a recomendação do Senhor para você e para mim. Deus poder encontrar se nós o buscarmos. Ele se deixa se revelar quando a gente tem anseio, sede e fome dele. Que Deus possa nos abençoar, que essa mensagem possa nos revolucionar e viver os propósitos do Senhor enquanto vivemos na terra. Vamos colocar de pé a gente orar. Através do nosso tempo, você me perdoa porque eu precisava cumprir esse calendário, essa agenda. Precisava falar tudo que Deus colocou no meu coração. Sábado, às 9 horas, estamos aqui. Não somente agora. Dentro do nosso programa da igreja, nós teremos períodos de jejum e oração. Agora, você que não entendeu, eu oro para que Deus abra o seu entendimento, os seus olhos, para compreender qual é o propósito dessa nossa consagração. A partir da meia-noite, você que pode, vai fechar Deus toma, e aí durante o dia reserva um período de oração. Você que tem algumas debilidades, toma um suco durante o dia, bebe um pouquinho de água, e nós vamos buscar o Senhor. Qual é o propósito dessa busca? Queremos o favor divino no meio da nossa igreja. Queremos o Senhor se manifestar no nosso meio. Queremos que Deus salve vidas nos usando. Queremos que Deus acrescente o salvo no nosso meio. Temos vários pedidos da nossa nação e da nossa família. E tempo de calma. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a tua voz, como o Senhor foi falando comigo, e eu creio que o Senhor falou com cada pessoa aqui presente. A nossa oração, o mesmo Espírito que usou homens no passado, que vem até nós para nos usar e realizar a obra que o Senhor nos confiou. Vai quebrando os nossos corações, quebrando as nossas vidas, ó Pai. Quebrando-nos, ó Deus. Senhor, fale nos nossos corações, que cada um está aqui presente. Entenda o que o Senhor está nos ensinando. Que meditemos nos textos bíblicos que nós lemos. Que estudemos as histórias de homens que Deus usou
Essas histórias não estão em vão escritos no livro sagrado. Quando a Bíblia fala para nós que Esdras teve vergonha de pedir auxílio do rei, ele preferiu buscar o Senhor. Essa mensagem está no livro sagrado para nos ensinar de que no nosso tempo as coisas não mudam. Como foi no passado, é a mesma coisa no presente. Toda ajuda que nós precisamos pelo Senhor. O Senhor é que move os corações. O Senhor, através do teu Santo Espírito, é que quebranta corações. É o Senhor que age no nosso meio, como o Senhor agiu no passado. Pai, nós começamos o nosso clamor nesta noite. Tudo o que precisamos, oh Pai, é de Ti. Tudo que essa igreja precisa é da Tua presença. Tudo que as nossas famílias estão precisando é do agir do Senhor, Pai. Aquele filho que está tão longe, não, ele só precisa do Senhor estar lá. Ele só precisa do toque do Senhor. Ele só precisa do agir do Senhor. Aquele amigo, aquela amiga que a gente convida, tem resistido tanto de vir aqui. O que ela precisa, o que ele precisa, é do agir do Senhor. Quando o Senhor toca no coração do ser humano, ninguém precisa. Ninguém. Essa razão nós de buscarmos, Senhor, em tudo que nós precisamos. Pai, venha para nos usar, venha para nos capacitar, venha para nos direcionar, venha, Senhor, abra as portas de onde o Senhor quer nos usar para levar a mensagem. O Senhor se manifesta no nosso meio, para que o brilho do Senhor resplandeça nessa igreja, que seja um lugar de restauração de vidas, um lugar de cura, um lugar de mover do Senhor. Remova no nosso meio toda a frieza espiritual. Remova no nosso meio toda a ignorância espiritual. Remova no nosso meio todo o peso espiritual, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Oh, Senhor, nas alturas, aleluia. Permita que haja mergulho no rio do Teu Espírito Santo. Que haja mergulho no rio da revelação do Teu Espírito Santo. Que haja um impacto. Que haja unção, o poder do alto nos visite mais uma vez. Sejamos movidos pelo poder do Senhor. A nossa casa seja um lugar de culto, onde a presença do Senhor possa habitar. O nosso trabalho está transformado no lugar de evangelismo, porque ali está o agir do Senhor. A nossa faculdade se transforme no lugar do mover de Deus. Os nossos colegas venham conhecer Jesus só por fato de estarmos ao lado deles. Ah, o Espírito Santo do Senhor, como te precisamos. Tu és o maior veículo de evangelização e missões. Sem ti, Senhor, nós nada podemos. Por isso esses homens no passado buscaram o Senhor, choraram, se consagraram, jejuaram, passavam noites de choros, queriam ver o mover de Deus. Pai, o nosso clamor nesta noite, o nosso clamor para que o Teu Espírito Santo haja, Senhor, visitando aquelas irmãs enfraquecidas, aquelas famílias com tantas razões
nesse tempo de tanto trabalho, tantas correrias, nesses séculos onde a beleza é idolatrada, onde o conhecimento é idolatrado, onde a riqueza se tornou Deus, onde a televisão, o celular se tornou Deus. Nós queremos recuperar o lugar que o Senhor merece nos nossos corações. Levante homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e intercessores nessa igreja, que sigamos os caminhos do teu Filho Jesus, que sigamos os caminhos dos profetas, sacerdotes e juízes. Eu encontro com o Pai e na presença de Deus, onde nós vencemos as nossas batalhas, e na presença do Senhor, onde nós sairemos mais vitoriosos. Inunda-nos com a tua presença, que voltemos nas nossas casas, o teu mover, visitando os nossos familiares, visitando os nossos filhos, visitando os nossos esposas. Alguém está doente, através desse mover do Senhor, seja curado no nome de Jesus. Os enfermos, através do mover do Senhor, começam a se quebrantar, se render aos pés do teu Filho Jesus. Te confiamos nesse todo o período da consagração. Pedimos a tua direção, o teu favor e a tua graça no nosso meio. Obrigado, Senhor, tudo diferente nesta noite. Temos uma semana muito abençoada, uma semana vitoriosa, que todos os planos do inimigo sejam frustrados, todos os planos malignos caiam por terra, nenhuma flecha preparada contra a nossa família prevalecerá, nenhum plano do inimigo vai prevalecer contra a igreja de Jesus e contra a nossa família. Sim, declaramos, nós somos benditos do Senhor. Nós declaramos, nós somos o povo de Deus, a noiva do Cordeiro. Nós somos a casa do Senhor, onde o teu Espírito Santo habita. Nós declaramos que as nossas famílias são abençoadas pelo Senhor. Os nossos filhos são propriedade peculiar do Senhor. Pai, que a tua boa mão e o teu favor visite as nossas casas, o nosso trabalho e o nosso estudo. Que o sangue do teu Filho Jesus cubra toda a nossa casa, cada nação, e que a tua glória repousa sobre nós. Nós te louvamos, te adoramos. Que a graça do nosso Jesus, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós até que Cristo venha nos buscar. A igreja que crê diz amém, amém, amém. Damos aplausos para Jesus. Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus faça resplandecer sua voz sobre ti e te dê a paz, no nome de Jesus. Quarta-feira na casa da irmã Zilda, da irmã Marlene. Semana abençoada. Thank you.